E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Fernando e hoje a gente vai falar um pouco sobre balanceamento químico. Na verdade, a gente vai começar ali, né, o princípio do balanceamento químico, que é sobre o método das tentativas, né? O método das tentativas dentro do balanceamento químico é um dos métodos mais fáceis. É justamente aquilo que a gente aprende primeiro dentro do balanceamento, certo? E vamos lá então. Tem outros métodos, mas a gente vai, por enquanto, só falar das tentativas, que é o básico, né? Então vamos lá? Bora? É... Bom, aqui tá escrito aqui na nossa tela balanceamento químico, métodos tentativas. Primeiro militar, química 2 modo 8, né? Vamos lá então. Em que se baseia esse método, né? Qual é o princípio? Não só desse método das tentativas, mas todo balanceamento químico ele tem um princípio que é justamente o princípio da conservação de massa. Conservação de um caso, né? A, a, a quantidade de coisas antes e depois do processo é constante, né? Vocês viram isso lá no princípio de Lavoisier. Se não viram, acho que vão ver ainda. Eu não me recordo agora. Na parte de riscos minerais, né? Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a quantidade de elementos que está de um lado da nossa equação química tem que ser igual à quantidade de elementos que está do outro lado da equação química. Mesmo que aquele elemento esteja presente em outra substância, que de fato vai acontecer. Mas a quantidade no total tem que permanecer constante, né? É como se fosse uma equação matemática comum. Método de tentativa e erro. Ou seja, o método de tentativa se baseia justamente em a gente tentar montar a nossa equação, mas a gente vai tentando, deu certo, vai, se não deu certo, beleza. A gente vai tentando até chegar a uma resposta adequada. Como balancear? Antes de a gente partir para o balanceamento em si, a gente tem que ter em mente algumas coisas que permeiam o balanceamento químico. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o quê? É isso daqui, olha. Eu botei essa figura aqui, essa imagem aqui, né, de XYB. O que seria esse XYB? É um composto imaginário que vem daqui, beleza? Tá. Então a gente tem que entender o seguinte: o que cada coisa aqui significa? Bem, o X e o Y são elementos, correto? Eles são elementos imaginários que eu coloquei aqui. E eles estão, vamos supor que eles estão relacionados a uma equação química, né? Então, se essa substância está relacionada a uma equação química, esse composto, então tem que ter duas coisas em mente. Uma coisa que é muito fácil de se confundir, por isso que acabei colocando aqui. Aqui. A primeira coisa é esse Azinho aqui. Esse Azinho é aquilo que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Ou só coeficiente. O que seria esse coeficiente estequiométrico? É justamente o número que vai na frente daquele composto que dá um caráter de multiplicação para todos os elementos que constituem aquele composto. É como se fosse coeficiente lá na matemática, né? Nós temos um número 2x ao quadrado. Aquele 2 na frente do x ao quadrado é um coeficiente também, não é? Então, esse coeficiente estequiométrico aqui vai ser o número que a gente vai modificando para conseguir a quantidade adequada daqueles elementos presentes naquele composto. Tá, esse Azinho já foi. Esse Bzinho aqui embaixo seria o que então? Né? Esse Bzinho aqui embaixo seria o que a gente chama de índice de atomicidade. É um nome meio chique, né? Índice de atomicidade. Mas na verdade a gente costuma só chamar ele de índice, que é justamente o número que vai embaixo de um dos elementos, ou de todos os elementos que seja, falam pra gente a quantidade daquele elemento que está ali. Então aqui, por exemplo, nesse imaginário aqui, a gente teria B quantidades de Y, certo? E aqui no caso do X, que não tem nada, então eu falo que tem uma quantidade de X, certo? Disso ficou meio um pouco, né, na cabeça ainda, meio aéreo, meio genérico. Então vamos ver alguns exemplos para dar uma fixada nisso. Primeiro caso aqui tá assim, olha, 4FeBr3. O que isso significa?
Esse número que está aqui na frente, que é o 4, ele vai multiplicar os índices presentes no FeBr3, que é um composto só. Então o 4 ele multiplica o 1 do Fe, aqui tem um 1 escondido, tá? Tá ali, mas está escondido. Então, como ele multiplica o 1 do Fe, então, que é do ferro, né? Então vai ficar 4 de ferro, 4 vezes 1 é 4. E esse 4 também multiplica o 3 do bromo, PR. Então 4 vezes 3 vai ser 12. Então a gente vai ter 12, 13 não, 12 de bromo, beleza? A ideia de um processo de balanceamento vai ser esse, óbvio que uma equação química completa, né? Vamos pegar outro exemplo aqui. Tem esse exemplo aqui do ouro, do óxido de ouro 3, né? A gente tem o quê? O 2 aqui na frente, né? Esse 2 aqui multiplica quem? O 2 aqui do ouro. Então a gente vai ter 4 de ouro, correto? E esse 12 aqui na frente também multiplica o 3 aqui de baixo. Então vai ser 2 vezes 3, 6 de oxigênio. Certo? Vamos pegar, tem vários exemplos aqui que eu coloquei, mas eu quero mostrar, isso aqui também é interessante, olha. 3 aqui embaixo, esse 3 aqui, que é o nosso coeficiente, eu multiplico o 2 aqui de baixo. Então 3 vezes 2 são 6, né? Então 6 de nitrogênio. E o 3 vezes 1 dá 3, então 3 de oxigênio, certo? Só que tem alguns compostos, e quando eles se organizam, né, para ser montados, acabam que se apresentam da seguinte forma aqui, olha, tá vendo? Uso de parênteses e tal. Então, como a gente vai começar a utilizar isso, né? Como é que a gente pode tentar determinar a quantidade de cada elemento quando um dos compostos usa essa forma aqui, em parênteses? O princípio é o mesmo, tá? Pausa o vídeo aí rapidinho e vê se você consegue pensar como a gente faria esse do sulfato de alumínio, que é esse último aqui. Esse último aqui. Como é que você faria isso? Pausa aí rapidinho. Foi? Vamos corrigir então? Olha aqui. 2, multiplica o 12 aqui embaixo. Até aí, beleza, né? 2 vezes 2, 4. Então a gente tem 4 de alumínio. O 2 multiplica quem? O 3 aqui do lado de fora, não é? 2 vezes 3 dá 6. Então esse agora, esse 6 vai multiplicar a galera aqui de dentro. Então aqui é 6 vezes 1, 1. Não, desculpa, 6 vezes 1, 6. Então a gente vai ter 6 de enxofre, né? E esse mesmo 6, né? 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 4, 24. Então a gente vai ter 24 de oxigênio. Beleza? Eu só estou mostrando isso agora porque vai ser importante na hora de fazer o balanceamento químico. É muito comum a gente se confundir um pouco com essa questão de, putz, coeficiente, índice e tal. Mas se a gente conseguir entender que o índice é aquele númerozinho que fica ali embaixo, que pertence àquela substância, que não pode mudar de jeito nenhum, e o coeficiente é um número quase que arbitrário, em alguns casos, que a gente coloca para tentar chegar num balanceamento adequado. Então, bora lá. Primeiro exemplo que a gente tem aqui é um exemplo bem simples, que é o seguinte. Nós temos ferro reagindo com cloro, para formar cloreto de ferro 3. Não se preocupa muito com a nomenclatura agora, que eventualmente vocês vão aprender a nomenclatura. Mas por enquanto eu estou falando aqui que o ferro, Fe, vai reagir com Cl2 para formar FeCl3. O ferro, então, para balancear, o que a gente tem que ter em mente então, né? Aquela coisa, a quantidade que eu tenho de um lado tem que ser igual à quantidade que tem do outro lado, correto? O ferro aqui eu tenho quantos? Eu tenho um só de ferro aqui desse lado. Que é um ferro só, desse lado aqui da equação, né? A equação divide em dois lados. Esse lado de cá, esse é o primeiro membro, né? E aqui é o segundo membro da nossa equação. Aqui só tem um ferro. E aqui do outro lado eu também tenho um. Ah, então o ferro está balanceado. Por quê? Porque eu tenho um ferro de um lado e um ferro do outro lado. Vamos ver o cloro agora. O cloro aqui, olha, eu tenho um 2. Então eu tenho 2 de cloro desse lado, desse membro, correto? E aqui eu tenho 3, Cl3. Então eu tenho 3 de cloro ali embaixo. Tem 3 de cloro um todo desse membro aqui. Então como é que eu faço para balancear? Aquela coisa, né? Tentativa e erro.
Mas a gente tem que ser inteligente nas nossas tentativas. Então, a gente pode pensar o seguinte. Se eu tenho 2 desse lado e 3 desse aqui, eu posso fazer um MMC de cabeça assim, bem rápido, pra gente tentar determinar isso. Né? O MMC de 2 e 3 é 6, né? Porque 2 vezes 3 dá 6. É isso. Então, se eu pegar esses 6 aqui, que eu vi agora, e dividir por 2, vai dar quanto? 3. 2 dividido, 6 dividido para 2 é 3, né? Então tá um 3 aqui na frente. É o nosso coeficiente. Tá, eu botei o 3 aqui. Como é que ficou agora? 3 vezes 2 dá 6. E aqui eu tenho 3. Então, se eu pegar o 6 e dividir por 3, vai dar 2. Então, eu vou botar o 12 aqui na frente. Correto? Olha só agora como ficou o cloro. Eu tenho 3 vezes 2 de cloro aqui. 3, spoiler que eu dei aqui. 3 vezes 2 de cloro aqui. E aqui eu tenho 2 vezes 3 de cloro aqui. Então também tenho 6, então o cloro foi. Só que, repara o seguinte. Quando eu botei esse 12 aqui na frente, o que aconteceu com o ferro? Ele mudou o valor, não é? Aqui eu tinha 1, agora o ferro está com 2. Então o que eu faço? Eu vou aqui no ferro que estava antes no começo e boto 2. Pronto, acabou. Agora, se a gente reparar aqui, olha, eu tenho 2 de ferro antes, 2 de ferro depois. 3 vezes 2, 6 de cloro aqui antes. E 2 vezes 3, 6 de cloro depois. Então, meu filho, foi, acabou. Essa reação aí a gente balanceou certinho. Vamos ver essa aqui agora. Tá? Essa aqui é interessante, que é a reação de formação da água. A partir dos gases hidrogênio e oxigênio. Aqui eu tenho 2 de hidrogênio. Nesse membro aqui da nossa equação. E depois, no segundo membro, a gente tem 2 de hidrogênio também. Né? Lembra que a equação química é dividida em 2 lados. Desse lado eu tenho 2, desse lado aqui também tenho 2. Beleza. Agora vamos ver o oxigênio. O oxigênio eu tenho 2 aqui, e aqui eu só tenho 1. E agora, o que eu faço? Aí a gente pode pensar assim, mais ou menos. Né? É como se costuma fazer. Como eu tenho um O2 aqui, eu posso botar um meio aqui na frente. Eu posso... É estranho, mas aqui funciona para esse caso. Quando eu boto o meio aqui na frente, o que eu estou fazendo o quê? 1 meio vezes 2, lembra que eu estou multiplicando o número aqui da frente com o coeficiente vezes o índice, 1 meio vezes 2 igual a 1. Então aqui é como se eu tivesse 1 de oxigênio, e aqui eu também tenho 1 de oxigênio. Tenho 2 de hidrogênio de um lado, 2 de hidrogênio do outro, então foi. Aquela coisa, mas a gente tem um detalhe aqui, né? Eu posso fazer isso para qualquer balanceamento que tem? Não, não posso. Isso aí é restrito para alguns casos específicos. Eu só posso botar fração na frente, dessa forma, 1 meio, 3 meios, 4 meios, quando o elemento que estiver sendo trabalhado for um elemento diatômico do mesmo tipo que esse aqui, que é o O2. Então, se for O2, se for H2, se for Cl2, Br2, o que seja, alguma coisa 2, que seja diatômico, que seja elemento simples, substância simples, eu posso botar. A gente tem liberdade de fazer isso. Caso não for, esquece. A gente tem que usar o número inteiro mesmo. Tanto que dependendo da questão, vai ser pedido que a gente use números inteiros, coeficientes inteiros, para a gente trabalhar. E quando isso acontecer, e quando a questão pedir para a gente, então, coeficientes inteiros, a gente tem que ser esperto. Beleza, a gente viu aqui que para essa... Vou parar aqui rapidinho, para não ficar muito feio. Quando a questão pedir para a gente coeficientes inteiros... Opa, spoiler. De novo, spoiler. Quando a questão pedir coeficientes inteiros, a gente tem que pensar no seguinte. Eu não posso ter esse meio aqui. Eu tenho que fazer o quê? Vou multiplicar toda a equação por 2. Quando a gente faz isso, a gente tem o seguinte. 2 vezes H2 vai dar 2H2. 2 vezes meio, a gente viu que vai dar 1. Quando o número é 1, a gente não precisa nem colocar aqui como coeficiente. Vou botar só o O2 só. Né?
H2O, 2H2O. Então, essa primeira aqui leva em consideração os menores coeficientes. E essa aqui de baixo leva em consideração os menores coeficientes inteiros. Porque não tem nenhuma fração ali. Né? Com o tempo, a gente pega esse jeito da fração. É um pouquinho chato no começo, mas a gente pega com jeito. Agora essa terceira aqui. Vamos pensar como a gente pode fazer. Bem, tem várias formas de a gente fazer isso daqui. Vamos pensar aqui no F2 logo. Eu tenho 2 de F aqui. E aqui depois do outro lado da equação, eu só tenho um só. Então vou botar um 2 aqui na frente. Repara que até agora eu não mudei nos índices, tá vendo? Em todas as equações aqui, os índices não mudam. Eles não podem mudar. Porque é característico do composto. Né? Se eu mudar o índice, o composto muda e eu estou fazendo outra coisa que não é aquela reação proposta. Aqui eu tenho então, eu botei o 2 aqui na frente, olha o que aconteceu aqui. 2H, 2H. Perfeito. 2F, 2F. Perfeito. Olha só, só que eu tenho aqui um oxigênio, desse lado aqui um, e aqui eu tenho 2. O que eu vou fazer o que então? A mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou botar o meio aqui, ó. Meio. Lindo. Acabou. Porque agora, porque a gente viu ali antes, né? Que meio vezes 2 é igual a 1. Cortando aqui. 1. Então faz sentido. Meio de O2 é igual a 1O. Então, matematicamente falando, tá correto. Mas a questão pediu que a gente só use coeficientes inteiros. Tranquilo. Né? Vamos ver aqui. Multiplicar todo mundo por 2 para eliminar essa fração aqui. Vai ficar 2F2 mais 2H2O. Para cá, 4HF. 4HF mais O2. Então a gente tem a nossa equaçãozinha aqui, considerando apenas coeficientes inteiros, beleza? Vamos ver o que a gente tem que fazer agora. Regrinha do macho. Essa regrinha aqui serve justamente para a gente pensar como a gente pode balancear a nossa equação. Né? Porque até agora a gente viu ali mais ou menos por cima como balancear, só que a gente ficou muito na superfície, né? Será que existe algum padrão que a gente pode seguir? De fato existe, a gente chama de regrinha do macho, justamente por... Não é uma regra tipo, você tem que fazer, senão vai dar errado. Não é isso. É que é um padrão que a gente observa, uma espécie de algoritmo que a gente observa, que pode ajudar a gente a resolver a maioria dos balanceamentos químicos que a gente encontra. Pelo menos seguindo o método das tentativas. E é uma regrinha bem simples de lembrar na cabeça, tá, gente? Não é nada igual, não. Até esse mnemônico do macho ajuda muita gente. O M do macho, né, significa metal. Ou seja, quando eu estou fazendo meu balanceamento, eu tenho que começar sempre pelo elemento que é o metal. Você não lembra qual a diferença? Segundo, depois do metal, a gente vai pro metal. Beleza? Vou pro metal. Não tem nenhum metal na minha equação. Então, vamos pro metal, tranquilo. O metal. Tem a metal? Tem. Então, balancei todos os metais. Não tem a metal? Vamos partir pro próximo. O carbono. C. O C do macho é de carbono. Balancear todos os carbonos. Não deu para balancear todos os carbonos. Não tinha nenhum carbono, quer dizer. Então passo para a próxima letra, que é de H, hidrogênio. Vou balancear todos os hidrogênios. Se não tiver nenhum hidrogênio balancear, parte por último, que é bem estranho, mas é assim. Oxigênio e assim por diante, tá? Nessa ordem. Metal, metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Isso vai funcionar sempre? Não. Tem alguns exemplos assim que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que a regra do macho não acaba não servindo muito, né? Mas no geral, assim, é sempre bom tentar, que às vezes sai de primeiro, tá? Se você não lembrar o que é um metal ou um metal, eu vou te lembrar aqui rapidinho, tá? Não devia, porque já é... Se você não lembra o que é, vamos relembrar agora mais ou menos, né? Basicamente, a gente tem os elementos que são metálicos e os ametálicos e hidrogênio. O hidrogênio está aqui sozinho na tabela. Deixa ele aqui no canto. E os ametais são esses aqui, olha. A famosa escadinha.
Em cima da escadinha só tem metal. Embaixo da escadinha só tem os metais. E tem o hidrogênio aqui em cima, sozinho. Então, relembrando que é o metal, né? Vamos fazer isso. Vamos pegar mais algum exemplo de reações, tá? A apostila tem várias reações que vocês podem utilizar. A apostila tem várias reações que vocês podem utilizar, beleza? Mas vamos nos ater a isso aqui agora. A primeira aqui é o NaOH com H2SO4 formando Na2SO4, H2O. Ok. A gente vai então seguir o padrão do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal. Quem é o metal aqui nessa equação química? É o sódio, né? O sódio é um metal. Então vou começar balanceando por ele. Desse lado aqui da nossa equação, eu só tenho um elemento. Enquanto aqui do outro lado eu tenho dois de sódio. Então vou fazer o quê? Botar um aqui na frente. Beleza. Vamos partir pro próximo. Enxofre, que é um metal. Só tem um de enxofre aqui desse lado, e aqui também só tem um de enxofre. Então no enxofre eu não vou nem meter, não vou nem mexer aqui nele. Então aqui no enxofre eu vou nem mexer. A gente tem o hidrogênio, que é o próximo, né? MaC. O próximo seria o carbono, só que não tem carbono, então tô nem pensando nele. Hidrogênio. Aqui desse lado aqui a gente tem dois hidrogênios para esse composto. 2 vezes 1, né? Lembra? Dois hidrogênios aqui. Aqui a gente também tem dois hidrogênios, né? Aqui, ó, H2. Desse lado aqui a gente tem quanto? Dois hidrogênios. Só que aqui, se a gente somar a quantidade de hidrogênio desse lado aqui, a gente vai ver que tem quantos? 4 hidrogênios. E aqui só tenho 2. Então o que eu faço? Botar um 2 aqui na frente. Porque 2 vezes 2 é quanto? 2 vezes 2 igual a 4. Então o hidrogênio fechou. Agora vamos para o O do macho, que é o oxigênio. 2 vezes 1, tá aqui, tem 2 de oxigênio. Aqui eu tenho 4 de oxigênio. Então, no total, eu vou ter 6 de oxigênio aqui desse lado. Aqui eu tenho 4 de oxigênio. E aqui eu tenho 2 de oxigênios. Nesse composto aqui. Né? Então, 6 oxigênios no total. Certo? Então, o oxigênio está balanceado. Fechou tudo. Está tudo bonitinho. Então, se quiser conferir, olha só. 2 de sódio, 2 de sódio. 1 de enxofre, 1 de enxofre. 4 no total aqui desse lado de hidrogênios. E desse lado aqui a gente também tem 4 de hidrogênios. Todo mundo aqui na água. Aqui a gente viu que tinha 6 de oxigênios. E aqui também tem 6 de oxigênios desse lado aqui da equação. Então os dois lados estão corretos. Vamos pegar mais um exemplo. Esse exemplo aqui, vou até pegar aqui em cima para a gente ver melhor. N2 mais H2 formando NH3. Aqui a gente pode pensar o seguinte, aquele mesmo esquema que tinha antes, né? Eu tenho um 2 aqui embaixo, e aqui eu tenho 3 para o hidrogênio. Certo? Melhor, a gente pode fazer o seguinte, não. Agora eu pensei aqui melhor, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o N2, e nesse N2 aqui eu tenho 2 nitrogênios, não é? E aqui no NH3 eu tenho quantos? Eu tenho um nitrogênio só. Porque se eu não tenho índice é porque eu tenho um, né? Então, como aqui eu tenho 2, eu vou botar um 2 aqui na frente. Certo? Então vai ser 2 de nitrogênio de um lado, 2 de nitrogênio do outro. Quando eu botar esse 2 aqui na frente, eu mudei a quantidade de hidrogênios. Agora eu tenho 2 vezes 3 hidrogênios. E desse lado aqui eu só tenho 2 hidrogênios. Então o que eu faço? Se 2, né, 2 vezes 3 é 6. E 6 dividido para 2 são 3. Então aqui vai ser o meu coeficiente de 3. No total, no final, né?
A gente tem aqui, tem 2 nitrogênios. Aqui eu também tenho 2 nitrogênios. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios. E aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então aqui também tá certinho. Vou pegar mais um exemplo então. O NO com NH3, formando N2H2O. Vamos pensar o seguinte aqui. Desse lado da equação aqui, eu tenho um nitrogênio. Lembra que a gente na ordem, né, do macho é metal a metal. Não temos metal aqui nessa equação, mas temos a metal, que é o nitrogênio. Aqui eu tenho um nitrogênio e aqui eu tenho um nitrogênio, correto? Aqui desse lado aqui eu tenho 2, então não vou nem mexer nele. Tá, o nitrogênio por enquanto tá correto, né? Vamos agora para o segundo, que é o hidrogênio. O hidrogênio, desse lado aqui, eu tenho 2. E aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então tá uma coisa meio quebrada aqui. Então o que a gente faz? Vamos botar um 2 aqui na frente e um 3 aqui na frente. Porque aí como é que fica? 2 vezes 3 dá 6 de hidrogênios. E 3 vezes 2 também, aqui no caso, vai dar 6 de hidrogênios e hidrogênio ficou bonitinho. Beleza, então. Agora vamos ver o oxigênio. O oxigênio aqui eu tenho 1 de oxigênio. E aqui eu tenho 3 vezes 1, 3 de oxigênio. Então aqui eu preciso botar um 3 na frente. Correto? Porque 3 vezes 1 aqui embaixo do oxigênio vai me dar 3 de oxigênio. Então, oxigênio dos lados está correto, né? Agora vamos por último ver o nitrogênio. Porque eu acabei botando vários coeficientes e o nitrogênio foi modificando. Então vamos voltar no nitrogênio. Eu tenho 3 de nitrogênio aqui desse lado, 3N. E aqui eu tenho 2. Correto? 3 com 2 vai dar 5 de nitrogênio. E aqui eu tenho 2. O que eu posso fazer então? Vou montar uma fração aqui. Por que não? 5 sobre 2. Por que 5 sobre 2? Porque 5 sobre 2 vezes o índice, que é 2, vai dar quanto? Corto, 5. Então, desse lado aqui eu também tenho 5 de nitrogênio. Certo? Então, vamos recapitular aqui então. Desse lado eu tenho 3 de nitrogênio, mais 2 de nitrogênio, então vai ficar 5. Desse lado aqui, a gente tem 5 meios de N2, que 5 meios, né, vezes 2 vai dar 5, e também tem 5 de nitrogênio, então tá beleza. Hidrogênio, eu tenho 2 vezes 3, 6 de hidrogênio, e aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 de hidrogênio também. Oxigênio, 3 vezes 1 de oxigênio, e aqui 3 vezes 1 de oxigênio. Então tá perfeito. Vou até pegar aqui para ficar mais bonitinho, né? Porque tá muito zoneado isso aqui. Vou deixar um pouquinho mais bonito. Pagar aqui. Para nós coeficientes. Ou algum coeficiente não ter pagado. Vou pagar aqui embaixo minhas setinhas aqui. E eu vou consertar o nosso coeficiente. 5 sobre 2. Certo? Tem mais algum aqui? Ah, tem esse aqui também, ó. Outro exemplo que a gente pode fazer. P4 com Cl2 formando PCl5. Como a gente faria isso daqui? Mesmo esquema. Aqui eu tenho P4, então vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho P4 e aqui eu tenho um PCl5, então eu vou botar o 4 aqui na frente. Deixa eu ver. Então 4 aqui na frente, né? Tá, então, beleza. Botei um 4 aqui na frente. E agora, como eu botei esse 4 aqui, ficou como? 4 de P desse lado, 4 de P desse lado aqui. Tá, beleza. Agora vamos ver o Cl2. Aqui eu tenho 2 de Cl desse lado, 2 de cloro. Aqui eu tenho 4 vezes 5, 20 de cloro desse lado. Só que desse lado aqui eu tenho quanto? 2 só. Então o que eu faço? Boto um 10 aqui. Porque 10 vezes 2 vai dar 20. E 4 vezes 5 também vai dar 20. Então, desse lado aqui eu tenho 4 de fósforo. Do outro lado também eu tenho 4 de fósforo.
eu tenho 10 vezes 2, 20 de cloro desse lado, e que eu tenho 4 vezes 5, 20 de cloro também desse lado. Então, beleza, show. Vamos ver se tem mais exemplos aqui? Tem, sempre tem mais, né? Vamos lá aqui, o mesmo esquema. Vamos pensar o seguinte aqui agora. A gente tem o que aqui? Esse composto aqui que é a ureia, correto? E a decomposição da ureia gera amônia, que é o NH3, H2O e CO2. Então, tranquilo. Vamos começar pelo ametal, que é o nitrogênio, correto? Aqui, ó, lembra aquele lance lá do parêntese, né? O número aqui de fora do parêntese multiplica todo mundo que tá aqui dentro. Então, na verdade, eu tenho 2 de nitrogênio, para esse lado aqui da equação, e 2 vezes 4, 8 de hidrogênio, para esse lado aqui da nossa equação, né? Vamos pensar no nitrogênio agora, então. Nitrogênio tem um 12 aqui, então vou botar um 12 aqui também. Então a quantidade de nitrogênio dos lados agora está igual. Beleza, vamos pro próximo do macho, que é o carbono. Aqui eu tenho quanto de carbono? Um só. E aqui eu tenho quanto? Um só também. Então, carbono tá certo. Um de um lado, um do outro. Vamos pro próximo, que é o hidrogênio. Desse lado aqui da nossa equação, a gente tem 2 vezes 4, 8 de hidrogênio. E no outro lado da equação, a gente tem 2 vezes 3, 6 de hidrogênio aqui, e tem 2 aqui. Então, no total, a gente tem 8 de hidrogênios. Então, o hidrogênio está certinho, balanceado. Vamos ver agora o oxigênio. O oxigênio, a gente tem 3 de oxigênios aqui. E que a gente tem 3 de oxigênios aqui desse lado. Aqui a gente tem 1 oxigênio, mais 2 oxigênios do CO2. Um vem daqui, o outro vem daqui, né? Os outros 2 vêm dali. E a gente tem um total de 3 oxigênios. Então, oxigênio também está certo. Viu? Como a gente, começando a usar segredo do macho, as coisas ficam mais fáceis, digamos assim. Porque chega no oxigênio, às vezes a gente não precisa nem balancear o oxigênio. Chegou no final, já tranquilo. Outra reação aqui é a reação de combustão incompleta do pentano. C5H12 reage com O2, formando CO e H2O. Tá, o mesmo esquema. Eu tenho 5 de carbonos aqui, não tem? Então aqui eu vou botar 5. Por quê? Porque no macho, a prioridade do carbono. 5, tranquilo. Carbono foi. Vamos ver o hidrogênio agora. Hidrogênio aqui eu tenho quanto? 12. 12 de hidrogênio desse lado. E aqui eu tenho quanto? 2. 12 dividido para 2 dá 6. Então eu vou botar um 6 aqui na frente. 6 vezes 2 dá 12. Então eu tenho 12 de hidrogênio desse lado. E 12 de hidrogênio desse lado aqui também. Tá. Eu botei o 6 aqui e o 5 aqui. Então aqui eu tenho 5 de oxigênios, né? E aqui eu tenho 6 de oxigênios aqui. 6 com 5 dá 11, né? Só que aí 11 dividido para 2, porque desse lado aqui, desse outro lado da equação, né? Esse lado aqui, o O2 está sozinho aqui. Então eu vou botar o quê? 11 dividido para 2. Só vou apagar esse negócio aqui que eu botei, não sei porquê. 11 sobre 2. Lembra que a gente viu, por O2 a gente pode botar porque ele é uma molécula diatômica. E uma molécula simples, digamos assim, né? Então não tem problema nenhum botar em fração, não. Se você não quiser deixar em fração, você multiplica todo mundo por 2. Aí você elimina a fração. Aqui, vamos pensar aqui também. Agora vamos voltar no macho, né? Fe2O3 mais C dando Fe mais CO. Eu tenho 2 de ferro aqui desse lado, 2 Fe, e aqui eu só tenho um só. Então vou botar um 2 aqui na frente. O próximo é o carbono. Eu tenho um de carbono aqui desse lado e um aqui. Então o carbono está tranquilo. Oxigênio, que é o último. 3 oxigênio aqui desse lado, que eu tenho só um. Então eu vou botar um 3 aqui na frente. Só que quando a gente bota esse 3 aqui na frente, a gente está mudando a quantidade de carbono também, não é? Então, aqui desse lado da minha equação tem 3 de carbono. Então eu vou botar um 3 aqui também para dar aquela balanceada e ficar tudo bonitinho. Certo? Tá vendo, gente, o que a gente tá fazendo aqui? A gente só tá seguindo
a regrinha do macho. E caso no final não fique balanceado, não tem problema, a gente adapta. Aqui, mesma ideia. A gente tem PB, que é o chumbo, desse lado, e PB também do outro lado aqui. PB é o metal, o chumbo. Aqui a gente só tem um, e aqui também só tem um. Então, o chumbo foi. Aqui eu tenho 2 de sódio, e aqui eu também tenho 2 de sódio. Então, sódio, pelo visto, está certo. Né? Metal também, sódio também é metal. Beleza. Agora vamos para o enxofre. Aqui desse lado eu tenho um enxofre aqui, mais um enxofre aqui. Então eu tenho 2 de enxofre desse lado aqui. E do outro eu tenho um de enxofre, um PBS, e um de enxofre aqui no outro composto, Na2SO4. Então no final a gente tem um S aqui, tá? No 5 parece um S, por algum motivo. A gente também tem 2 de enxofre. Por último, o oxigênio. Eu tenho 4 de oxigênio aqui desse lado, e aqui eu também tenho 4. Ou seja, no final, a gente precisa botar nenhum coeficiente, porque a equação em si está toda balanceada, viu? Então essa aí foi tranquilo também, né? É fácil demais, né? Tá, a gente fez vários exemplos aqui, só que às vezes, assim, vocês mesmos, quando a gente forem fazer a questão em si, né? Existe um problema muito mais de insegurança na hora de conferir se aquela resposta é certa ou não. A partir do momento que a quantidade que tiver de um lado for igual à quantidade que tiver do outro lado, então tá certo. Não tem muito que ficar na noia de uau, tá, será que tá errado? Será que tá certo? Eu quero usar um jeito que eu costumo usar assim às vezes pra ver se a equação que eu tô propondo tá correta ou não, né? Aquele balanceamento que eu estou propondo para aquela equação está correto. Botei aqui uma simples, que é a neutralização do hidróxido de bário com ácido clorídrico, BaOH2 mais HCl, formando BaCl2 e H2O. Tá. Macho. Ba é o metal. Metal calino terroso, metal. Ba forma um aqui desse lado aqui. Aqui eu também tenho um. Então o bário tá certinho. Vamos pro próximo, que são os ametais. Aqui no caso é o cloro. Aqui eu tenho um de cloro e aqui eu tenho 2 de cloro. Então, o que eu vou fazer é o que aqui? Botar o coeficiente 2 aqui desse lado. Porque como é que fica? 2 vezes 1, 2. 2, 1 vezes 2, 2 também. Então tem 2 de cloro dos dois lados. Tranquilo. Agora vamos ver o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 2 hidrogênios desse lado. E aqui eu também tenho 2 hidrogênios desse lado aqui. Então, 2 mais 2, 4. Aqui eu só tenho 2 de hidrogênios. Então, botando 2 aqui na frente. Porque 4 dividido para 12 aqui dá 2, então botando 2 aqui para ficar tudo bonitinho. 2 vezes 2, 4. Né? Ou seja, normalmente quando a gente chega no hidrogênio, no balanceamento, a gente balanceia até chegar no hidrogênio, o oxigênio costuma já ficar de boas. Mas vamos conferir se o oxigênio está de boas mesmo. 2 vezes 1, 2 oxigênios. E que eu tenho 2 vezes 1, também tenho 2 oxigênios. Então tá tranquilo o oxigênio. Tá, então mas como é que eu posso fazer pra ver? Eu balancei a equação, mas será que tá certo mesmo? Não sei o que, meu Deus. Calma, vamos ver isso aqui então. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer tipo uma tabelinha aqui pra gente ir comparando e corrigindo, né? Vou vou usar a ordem do macho aqui. Bário. Tá. Primeira coisa que eu tenho que ver aqui então é o bário. O bário. Desse lado aqui da nossa equação, a gente tem um de bário. Então vou botar aqui um. E do outro lado, eu tenho um também. Vou deixar umzinho aqui. Beleza. Vamos pro próximo. Cl. Desse lado aqui a gente viu que tinha 2. Então 2. E do outro lado aqui, 2 também. Hidrogênio. Desse lado aqui a gente tem 2 de hidrogênio. Né? Minto. 2 de hidrogênio aqui. Olha só a pegadinha que já formando. E 2 aqui também. 2 com 2, na verdade, são 4 de hidrogênios. E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 de hidrogênios também. E oxigênio, eu tenho 2 vezes 1, 2 de oxigênio desse lado. E aqui eu tenho 2 vezes 1,
dos oxigênios aqui. Ou seja, a quantidade de cada elemento que eu tenho para os dois lados da equação está igual. É justamente isso que né, a proposta de balanceamento é esse. Isso aqui a gente usa mais para ver, pô, será que é certo mesmo? Às vezes fica na dúvida assim, meio exagerado e tal, mas não tem problema não, vai lá e faz isso. Pega, faz uma tabelinha para ver se os dois lados estão corretos, os dois lados estão iguais e tal. E se mesmo assim você não conseguir, eu vou até recomendar um site que eu costumo usar às vezes, justamente quando eu tô com preguiça de balancear, eu preciso corrigir uma coisa muito rápido e tal, que é esse site aqui embaixo, que é basicamente um site de balanceamento, né, que você bota ali a equação química, ele vai e balanceia para você. Então é uma boa forma de conferir se aquilo que você está fazendo ali no momento é correto, se está correto e tal. Recomendo, ele é muito bom. Enfim, por hoje, né, por esse vídeo, é só que eu tenho que oferecer aqui para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, voltem em algumas partes para rever. Se ainda não entendeu, vai na apostila. E se ainda não entendeu, vá lá na online, que eu tenho certeza que o professor vai ajudar muito você lá na hora. Enfim, acho que é isso mesmo.